Hello, everybody! Olá, pessoal! Professora Michele, de inglês, com vocês aqui mais uma vez, para mais uma aula no Projeto Estuda Aí. Pessoal, a nossa aula de hoje, nós vamos tratar da língua inglesa considerando music. Então, o nosso contexto da aula de hoje, ele vai tratar da língua inglesa pensando em algo que está presente no nosso cotidiano e no nosso dia a dia, que são as músicas e, obviamente, as músicas internacionais. E aí nós vamos considerar music and identity, pensando na música como um elemento cultural, assim como o idioma também é um elemento que compõe a cultura de um povo e, por conseguinte, nós vamos observar novamente o caráter da identidade. Então, para a gente começar, nós temos aqui algumas definições, tá bom? Primeiro, music are part of our daily lives. É uma constatação. A música ou as músicas, pensando num plural, elas fazem parte da nossa vida cotidiana. Seja como uma forma de entretenimento, como uma forma profissional, a gente vai encontrar esse recurso no nosso dia a dia. It is a powerful way to express emotions, ideas and identity. Então, a gente vai observar que através da música, assim como nós já falamos em outras aulas, por exemplo, sobre poema, que é um texto subjetivo, as músicas, elas são formas poderosas de nós nos expressarmos e trazermos, por exemplo, as nossas emoções, as ideias que nós temos e também a ideia da nossa identidade. Na sequência, a gente tem Songs in English offer. Então, vamos pensar. O que as músicas escritas em inglês podem nos oferecer? Então, nós vamos ter linguistic, o aspecto linguístico, né, a questão técnica da língua. Cognitive, que seria a ideia de nós pensarmos de todos aqueles benefícios cognitivos, tudo que a gente pode pensar nos processos mentais com os quais a gente lida ao processar informações no nosso dia a dia, and cultural benefits, benefícios culturais. Muitas vezes, quando a gente se depara com músicas internacionais, a gente passa a conhecer realidades de outros países, de outras nacionalidades, de outros costumes, além, obviamente, do que vem logo depois, ó. They help expand vocabulary, understand idioms and grammar structures. Então, a gente está falando do quanto as músicas vão nos ajudar a expandir o nosso vocabulário, a compreender aquelas expressões idiomáticas, que são aqueles elementos de grupos de palavras. E, além disso tudo, nós vamos, obviamente, trabalhar com a melhoria das nossas habilidades comunicativas. Listening, pronunciation, que está tudo relacionado à sua audição e à sua pronúncia. Quando você ouve músicas, muitas vezes você reproduz o som daquilo que você está ouvindo. Você transcreve, por exemplo, a letra. Você acompanha a letra da música porque você gosta daquilo que você está ouvindo. Então, você automaticamente está trabalhando com listening, que é a audição, a pronúncia and fluency. O que é a fluência? A fluência está associada ao ritmo e à velocidade com a qual você se comunica. E a música, ela traz sempre um contexto que é autêntico, porque ela traz um contexto que conta uma história, por exemplo. Ela vai usar um gênero, às vezes narrativo, para contar um acontecimento, para representar um sentimento, para trazer a ideia que aquela música, a mensagem que aquela música quer transmitir. Para a gente dar continuidade também, nós vamos falar de music genres, os gêneros musicais. Você já parou para pensar que mesmo nós, utilizando a língua portuguesa como nossa língua materna, quantos gêneros nós incorporamos da língua inglesa para falar de música, por exemplo? Então, observa que music genres reflect, esses gêneros, eles refletem personal preferences and cultural styles. Eles trazem tanto as preferências pessoais quanto os estilos culturais. Quando a gente fala reggae, rock, jazz, funk, house, gospel, blues, folk, metal,
Às vezes a gente cria uma pronúncia um pouco aportuguesada, mas são termos e palavras que vêm da língua inglesa. E a gente usa esses termos da língua inglesa no nosso dia a dia com a língua portuguesa. Aí eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, pop. O que é pop music? Popular music. O pop é a abreviação de popular. A ideia da música popular. São aquelas músicas que trazem catchy melodies. Easy to remember. Então, o que é o catchy? Vocês já ouviram, por exemplo, aquele termo, principalmente na época de carnaval, da música chicletinho? Aquela música que fica na sua cabeça, você ouviu e de repente você está em um contexto e a música aparece na sua cabeça? Então, a música popular, ela tem essa característica. Easy to remember lyrics é que ela traz letras que são fáceis de você lembrar. Por exemplo, músicas da Taylor Swift, músicas do Ed Sheeran, que são representações de cantores pop. Rock ou rock, que seria um outro gênero, aí você vai ter letras que são conhecidas por strong beats, por batidas mais fortes. Electric guitar sounds, sons que têm um peso maior da guitarra. Em inglês, pensando em instrumento musical, guitar é violão. Mas se você fala electric guitar, aí é como se pensasse o violão elétrico, que na verdade é a guitarra. Exemplos de música ou de bandas de rock. Queen, Foo Fighters são exemplos. Dentro do rock, você pode ter, por exemplo, o heavy metal, que já é aquele rock mais pesado, tá bom? Na sequência, a gente tem o hip hop e o rap. Sabe o que é o rap em inglês? É rhyme and poetry. É você pensar a rima e a poesia. É aquele tipo de música que você tem o discurso falado e ritmado. Olha lá nas características, que são as features, esse rhythm, speech and themes from urban culture. Tanto o hip hop quanto o rap, que tem estilos diferentes, eles trazem temáticas que se associam à cultura urbana. Por exemplo, Kendrick Lamar, Cardi B e vários outros exemplos, vários outros cantores que vocês podem identificar. Blues é um outro gênero musical. Blues já foi citado no Enem, através de cartoon, que são charges, por exemplo. Blues é um gênero musical que trata de músicas com emoções mais profundas, tem mais melodia. Eles vão trazer temas mais associados ao romance, à dor, ao amor. E alguns exemplos são B.B. King ou Etta Jones. R&B é um gênero musical, que é uma sigla, que representa Rhythm and Blues, que é uma mistura. Então, você tem melodias um pouco mais leves, que vão tratar também desses sentimentos mais associados à subjetividade e ao indivíduo, e vão trazer uma vibe, né, um ritmo um pouco mais melódico, trazendo, por exemplo, a própria questão da rima nas músicas. Então, você tem a Alicia Keys, Usher, como alguns exemplos de cantores desse ritmo. A música country. A gente associa o inglês à música country a um estilo rural, que tem os passinhos repetidos, aquele monte de gente no salão, com aquela roupa country, que é característica também, a vestimenta, o chapéu, o xadrez, e os passos que são repetidos. Essas músicas, se a gente fosse fazer uma correlação com o português, seriam as músicas sertanejas. É aquela música que retrata a vida do dia a dia, a vida do cotidiano e uma forma de você trazer histórias de relacionamentos. Aqui tem uma cantora antiga, que é a Dolly Parton, e tem também o Luke Bryan. Mas você encontra cantores country mais recentes, principalmente do inglês norte-americano, tá bom? Que são mais tradicionais. Um gênero que não podia faltar nessa aula é o reggae.
muito importante aqui na ilha de São Luís, também repercute no estado do Maranhão. Você vai observar relaxed rhythms with roots in Jamaican culture. Então tem uma ligação com a raiz cultural daquela música que vem da Jamaica. Tem um ritmo próprio, tem uma batida, né? uma vibe, como se usa na língua inglesa, uma palavra que a gente incorpora no português, mais lenta e mais relaxada. E aí você tem como exemplos o Bob Marley e Toots and Maytals. Bob Marley sozinho e Bob Marley quando fez parte do grupo. Tem as músicas electronic, ou você pode ver também as siglas EDM, que é Electronic Dance Music, que são músicas que incorporam, por exemplo, sons digitais. Então você já vê, por exemplo, o personagem do DJ, né, que é o disc jockey, que é aquela pessoa que manipula os sons. Então você vai ter, por exemplo, Kevin Harris, The Chainsmokers, que é uma banda e um cantor que trazem e utilizam bastante esse gênero. E tem o gênero folk, que é a abreviação de folclore, que é aquela música mais autoral, mais tradicional, que traz um resgate mais da personalidade daquele artista. Por exemplo, Bob Dylan ou Mumford & Sons. Então, são alguns exemplos para que vocês possam incorporar. Quando a gente pensa em canções, tem vários elementos que vão fazer parte desse assunto. E termos, em inglês, alguns que nós conhecemos. Lyrics são as letras da música. Elas vão representar song words, as palavras. Melody está associada ao tune, que é o tom. Rhythm está relacionado ao pattern, que é o padrão. O ritmo tem um padrão. Beat está associado com a unidade básica do ritmo, que vai complementar o padrão, que é o ritmo. Intro é a introdução, é o beginning, é o início da música. Verse, chorus ou refrain é o que a gente chama de refrão. É normalmente aquela parte da canção que se repete várias vezes dentro de uma duração que ela se propõe. Além desses elementos de vocabulário que eu trouxe para vocês, tem alguns elementos gramaticais que nós podemos resgatar. Por exemplo, simple present, verbo. Para que se usa o simple present quando você faz descrições de músicas? Ou quando você, por exemplo, traz as preferências musicais de um indivíduo. Então, você usa o presente simples como uma forma de representar que aquela preferência ou aquela descrição que você faz de uma canção é para você um sentimento de verdade. É uma rotina. Exemplo, the song talks about love. She sings about friendship. Ela canta sobre amizade, a canção é sobre o amor. Então, são fatos ou percepções do sujeito a partir daquilo que ele está entrando em contato. Outro elemento gramatical que é muito frequente quando você pensa nas letras de música são os adjectives, os adjetivos, que são aquelas palavras que vão expressar as emoções, os sentimentos, o que aquela música desperta naquele receptor. Então, por exemplo, nós vamos encontrar adjetivos associados às emoções ou ao estado do sujeito. Sad, triste. Emotional, emocionante. Me deixou muito emotiva. Powerful, poderoso ou poderosa. Relaxing, relaxante. Fun, divertida. Então, percebam que os adjetivos vão ser usados para trazer essas características. We also use because to explain our preference. É muito comum você ver também em uma expressão de opinião a respeito de uma música a conjunção because, que é o por causa de ou porque resposta. I like this song because it's emotional. I love pop music because it makes me feel happy. Eu amo música pop porque faz com que eu me sinta feliz. Então, é uma forma de você expressar os adjetivos
criando essa estrutura ou fazendo essa combinação de elementos gramaticais. Nós vimos esse slide aqui falando de adjetivo. Vamos ver algumas questões, como é que nós incorporamos esses assuntos dentro do nosso contexto aqui. Pensamos em música, em identidade e elementos gramaticais, como presente simples e adjetivo. Considere a manifestação apresentada e marque a alternativa que melhor corresponde à descrição. The song talks about hope and dreams. It has an emotional melody and a relaxing rhythm. I like it very much. Então, o que você observa? Esse sujeito que descreveu essa canção, ele gosta ou não? Olha como ele termina a mensagem. I like it very much. Eu gosto muito. Eu gosto bastante. O very much são duas palavras utilizadas em conjunto para dar intensidade. A canção talk, a canção fala, a canção trata sobre hope and dreams, esperança e sonhos. It has an emotional melody and a relaxing rhythm. Traz tanto uma melodia emocional quanto um ritmo relaxante. Então, o nosso gabarito, a letra B, é a utilização desses dois adjetivos, emotional e relaxing, como forma de trazer a descrição da canção. Vamos para mais uma questão aqui. Nós temos um fragmento de uma música e temos o questionamento. O que o questionamento quer saber? No fragmento da música It's My Life, de Jon Bon Jovi, o tom demonstrado pode ser associado como? E aí nós vamos tentar identificar. It's my life quer dizer o quê? É a minha vida. O it, em inglês, ele é um pronome que você usa ou de forma neutra ou quando você fala de algo que não é pessoa, coisa, objeto, animal. Então, no fragmento nós temos It's my life and is now or never. 'Cause I ain't gonna live forever. I just want to live while I'm alive. It's my life. Então, você vê no trecho ele dizendo, é a minha vida e é agora ou nunca. Porque eu não vou viver para sempre. Olha que a gente tem aqui uma contração que é informal. E por que essa contração informal aparece? Porque a gente está falando de música. Ela permite, ela dá essa licença para o autor para que ele não siga os padrões normativos, a norma culta. Depois ele coloca, I ain't gonna live forever. Eu não vou viver para sempre. I just want to live while I'm alive. E aí ele usa uma expressão que em português parece ser um pouco redundante. Eu apenas quero viver enquanto eu estou vivo. Mas é uma construção que na língua inglesa traz uma mensagem. E por fim, ele repete o título, It's My Life. Então, que tipo de tom a gente pode associar com essa letra? O tom de inspiração. Que as pessoas vivam a sua vida no momento atual, nas condições com as quais elas estão enfrentando. Podem ser momentos mais difíceis, menos difíceis, mais fáceis, mas é sempre pensar que o dia de amanhã ele é uma incógnita. Então, é você considerar, como diz o fragmento da música, uma inspiração para seguir em frente com a sua vida. Outro fragmento, e agora a pergunta já está usando o porquê, querendo saber o motivo. Por que a pessoa não gosta da música? Aí vem a resposta, tá lá na caixinha de texto, ó. I don't like this song because it's too slow. I prefer fast songs. Então, no primeiro fragmento a gente encontra a sentença negativa. Lembra que eu falei do simple present, que é o presente simples? Olha a forma negativa do presente simples no exemplo. I don't, eu não. I don't like, eu não gosto dessa música porque, aí ali é o porquê resposta, it's too slow. O que é o too? Too, em inglês, tem mais de um significado. Se você coloca o too no final de uma frase, o significado dele pode ser também. Eu chego para você e eu digo, I like chocolate too.
Eu gosto de chocolate também. Agora, se você usa o to antes de um adjetivo, é porque você quer dar intensidade a esse adjetivo. É como se a gente falasse em português demais. Too beautiful, bonito demais. Too slow, lento demais. Então, a pessoa não gosta da música porque a música é lenta. Vamos ver mais uma, e aqui a gente tem uma citação que, inclusive, já foi tema de questão do Enem. When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. The world will know peace. É uma citação do cantor Jimi Hendrix. De acordo com essa citação, o que trará paz ao mundo? Então, olha que ele brinca com duas palavras. The power of love, love of power. Power é poder, love é amor. Então, ele diz, quando o poder do amor superar o amor pelo poder, o mundo conhecerá ou encontrará a paz. Então, o nosso gabarito, letra B, o amor se tornar mais forte do que o desejo de poder. É isso que na citação a gente percebe que trará paz ao mundo. Pessoal, a gente encerra essa aula de hoje que tratou sobre music and identity, sobre a música e identidade. Vejo vocês em uma próxima aula e até lá. Bye, bye!